Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar agora um pouquinho mais voltado para a trigonometria, que é o estudo do círculo trigonométrico. E a aula de hoje também, tranquila, não vou entrar em nenhuma função trigonométrica, nada disso. Eu só quero compreender como é que esse cara funciona. Vamos lá? Então é o seguinte, moçada, o que eu tenho aqui? Eu tenho meu círculo trigonométrico e nós vamos adotar o seguinte, olha, esta linha aqui, pessoal, vai ser a origem dos meus ângulos. Pronto. Aqui, ó. Essa linha que eu estou colocando aqui, pessoal, é a origem dos meus ângulos. O que significa? Significa o seguinte, imagina que eu tenho isto, ó. Eu tenho aqui uma linha. A partir daqui, pessoal, é que eu vou medir o ângulo. Então, olha aqui, ó. Eu vou medir esse ângulo aqui a partir dessa linha azul. Percebeu? Então, a partir daqui, conforme esse pauzinho vai girando, eu vou aumentando o ângulo ou diminuindo o ângulo. Perceberam? Olha aqui, ó. O ângulo vai aumentando, o ângulo vai diminuindo. Sempre em relação a esta linha azul. Tá legal? Então, vamos supor o seguinte, este é o ponto de partida. É como se isto aqui, pessoal, fosse uma pista de Cooper. E aqui é o início, ou seja, eu vou considerar aqui como sendo 0 graus. Tá legal? Conforme eu vou andando para cá, pessoal, os ângulos, as posições da minha pista de Cooper vão aumentando. Lembra, nós falamos que uma volta completa era 360 graus. Então se aqui é 0, a hora que eu andar aqui, eu vou chegar nesse ponto ao 90. Eu falei, não, mas por que 90 graus? Porque se tudo é 360, significa que aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90 e aqui é 90. Tá bom? Então, se aqui é 0, aqui vai ser 90, aqui vai ser 180, aqui vai ser 270 e quando eu chegar na origem da minha pista de Cooper, eu vou ter percorrido 360 metros, que no nosso caso 360 graus. Então a posição 360 coincide com a posição 0 graus, só isso. Tá legal? Alfredão, mas a gente não pode ficar dando várias voltas? É claro que sim. Moçada, se eu cheguei aqui, percorri 360 metros, se eu continuar andando e chegar e percorrer mais 90 metros, quanto eu vou ter percorrido? 360 metros mais 90 metros? 450 metros? Então esse cara aqui, essa posição, também é a posição 450 graus. Perceberam? Porque vai acumulando, é como uma pista de Cooper. Aí eu tô andando, ó. Lá, 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 lá. Cheguei até aqui, 360 metros. Agora eu tô querendo andar mais 90. Cheguei aqui, 450 metros. Mas eu quero mais um pouco. Eu quero chegar até aqui. Quanto é aqui? Ora, eu andei mais 90, portanto, 540 metros. Isso significa que esta posição também é a posição 540 graus. Simples, né? Exatamente como se fosse uma pista de Cooper. E aí eu posso dar quantas voltas eu quiser aqui, pessoal. Quantas voltas eu quiser. Tá legal? Muito bem. Vou tirar esse cara para não ficar congestionando o desenho, esse cara também. Moçada, agora veja. Uma coisa importante. Eu falei para você, isso é extremamente importante, eu vou reforçar isso aqui, porque se você sair dessa aula de hoje entendendo bem isso aqui, você vai entender toda a trigonometria. Moçada, essa é a próxima aula. Olha só, aqui é a origem dos meus ângulos, né? A origem dos meus ângulos. Sempre essa linha é uma linha de referência, tá legal? Muito bem. Então, tô lá eu, caminhando na minha pista, ó. Caminhando... Lá, 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 lá. Caminhei, opa, cheguei até aqui, percorri 360 metros, vou continuar. Lá, 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 lá. Cheguei aqui, a gente já sabe, 450 metros, tá? Que no meu caso, 450 graus. Agora veja, primeira coisa que eu quero que você saiba, se eu estou na posição 450 graus, o examinador pode te perguntar o seguinte, qual a primeira determinação positiva? Como é que é?
primeira determinação positiva? Vamos ver aqui? Vamos anotar isso aqui? Olha aqui, ó. Primeira, vou anotar aqui, moçada. Primeira determinação positiva. E aí você vai ver que eu não gosto muito desse nome, mas estou usando porque os livros trazem esse nome, os vestibulares usam esse nome, mas eu acho que tem um nome mais correto. Mas vamos colocar isso aqui. Primeira determinação positiva de 450 graus. Moçada, você sabe o que é a primeira determinação positiva do ângulo de 450 graus? Ele quer saber o seguinte, olha, a posição 450 graus é esta. Se fosse na primeira volta, na volta inicial, qual seria esta posição? Só isso. Isso é a primeira determinação positiva. Veja, eu estou no 450, porque eu já dei uma volta completa e andei mais 90 metros. Então eu estou na posição 450. Mas se fosse a primeira volta, esta posição seria quem? Não seria o 90 graus? Então essa é a primeira determinação positiva. Então, a primeira determinação positiva de 450 é quem, turma? 90 graus. Só isso. Percebeu? O 450 é quem? É a segunda determinação positiva. Perceberam? Ora, queridos, se eu estou no 450 e se eu der mais uma volta completa, eu teria que somar com 360. Vocês concordam comigo? Isso daria o quê? Daria 810 graus, é isso mesmo? Se eu estou nessa posição e é 450, se eu der mais uma volta, eu tenho que somar 360. Exatamente, 810. Quem é o 810? É a terceira determinação positiva. Então, se o vestibular fala assim para você, olha, quem é a primeira determinação positiva do 810? Ah, é o 90. Alfredão, e como é que eu faço para achar isso? Eu tenho que achar a posição do 810. Nós vamos fazer um exercício daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês. Agora eu quero que você entenda o que é o conceito da primeira determinação positiva. Tá legal? Essa é a primeira determinação positiva. Primeira determinação positiva do 810, 90 graus. Turma, por que eu não gosto desse nome, primeira determinação positiva? Porque veja, olha o que eu vou falar para vocês, tá bom? Eu vou colocar um aqui para vocês, ó. Eu quero saber agora a primeira determinação positiva do 720 graus. Moçada, estou colocando simplesinho que é para a gente poder compreender com mais facilidade. Onde é que está os 720 graus? Vamos ver? Olha, eu estou aqui. Se eu dou uma volta completa, eu percorri 360 metros. Se eu der mais uma volta, eu percorri mais 360 metros. Mas 360 com 360, 720. Ah, então aqui, ó, é a posição 720 graus. Aí você vai falar assim para mim, ah, Fredão, a primeira determinação positiva do 720 é o zero graus. Pô, mas zero é positivo? Percebeu o problema? Então, moçada, quando você fala a primeira determinação positiva do 720, ficou estranho, porque o zero não é positivo. O que seria perfeito, pessoal? Não chamar de primeira determinação positiva, mas chamar de primeira determinação não negativa. Perceberam? Então, eu particularmente acho que esse termo, primeira determinação positiva, deveria ser chamado primeira determinação não negativa, por causa do zero. Deu para sacar? Legal. Agora, o que seria a primeira determinação negativa, hein, pessoal? Vamos ver direitinho? Vamos lá? Eu vou apagar esse pedacinho aqui, pode? Vou apagar isso aqui, ó. Queridos, eu falei para vocês que quando eu vou daqui para cá, eu estou no sentido positivo da minha pista de Cooper, não é verdade? Então as plaquinhas que estão aqui, ó, se você der uma olhadinha aqui, turma, as minhas placas, elas vão estar assim, ó, vai ter uma placa aqui, vai ter uma plaquinha assim,
Olha aqui a plaquinha, aqui vai ter uma placa escrita assim 90 metros, que eu vou colocar 90 graus. Você concorda comigo? Aqui vai ter uma plaquinha assim escrito 90 metros. Então, conforme eu tô caminhando, as posições vão aumentando. Mas imagina que tá um dia eu tô nervoso, eu apliquei uma prova na sala e todo mundo foi mal, eu tô nervoso. E aí, em vez de eu andar no sentido positivo, eu quero andar no outro sentido. Percebeu? Eu quero andar no outro sentido. A minha pergunta é, quando eu chegar aqui, eu vou ver a placa de 270 metros, né? 270 graus. Mas eu andei 270 graus? Não. Eu andei 270 metros? Não. Quanto eu andei? Se eu caminhei daqui para cá, quanto eu caminhei? Eu caminhei 90 metros. E para indicar que eu estou no sentido contrário, pessoal, eu vou chamar essa posição aqui de menos 90 metros, ou menos 90 graus. Moçada, veja, lá na geometria plana a gente aprendeu que o menor ângulo era zero. O menor ângulo é zero. Aí o aluno vê um ângulo negativo e fala assim, nossa, que doideira, mano. Porque lá na geometria plana o cara fala que o menor ângulo é zero. Aqui o cara tá falando que o ângulo é negativo. Sim, mas esse ângulo negativo, esse menos no ângulo, pessoal, apenas significa que eu tô andando no sentido contrário ao ciclo trigonométrico. Perceberam? No sentido anti-horário é positivo, no sentido horário é negativo. Só isso. Então, se eu vou caminhando daqui para cá, aqui é o menos 90 graus, menos 180, menos 270, menos 360 e por aí vai. Vai sempre somando 90 mais o negativo na frente para indicar que eu estou no sentido horário. Deu para sacar o que é o menos na trigonometria? Só isso. Só isso. Agora, imagina o seguinte, comigo aqui, tá? Eu tô num dia louco e eu tô caminhando aqui, caminhei, opa, cheguei aqui, tá bom? Eu percorri 360 metros, mas como eu tô no sentido contrário, menos 360 metros, ou menos 360 graus. Aí eu continuo. Quando eu chegar aqui, vocês concordam que aqui, pessoal, será o... Aqui será o... menos 450 graus. Você concorda comigo? Porque eu percorri 450 metros, mas como eu estou no sentido contrário, menos 450 graus. E aí, o examinador te dá esse valor e vai falar o seguinte, qual é a primeira determinação negativa de menos 450? Só isso. Ora, se eu estou no menos 450, para eu saber qual é a primeira determinação negativa, o que eu tenho que fazer? Localizar no círculo trigonométrico aonde que está o menos 450. Perceberam? Eu vou determinar onde que está o menos 450. Ah, o menos 450 está nessa posição. Tá bom. E nesta posição, qual é o primeiro ângulo negativo? Não é o menos 90? Então, moçada, se eu colocasse aqui, ó, primeira determinação negativa de menos 450 graus. Primeira determinação negativa do menos 450. Ah, o menos 450 está aqui. Então, se fosse a primeira volta, esta posição seria quem? Menos 90 graus. Ah, então a primeira determinação negativa do menos 450 é menos 90 graus. Só isso. Deu para sacar, então, o que é o que é primeira determinação negativa, primeira determinação positiva e primeira determinação não negativa? Deu para entender esses conceitos, moçada? Tranquilo, né? E ainda tem mais uma coisa que eu quero falar na aula de hoje. Moçada, observação. O menos 450, por exemplo, né? Eu estou pegando o negativo porque eu estou pegando esse exemplo aqui. E o menos 90 graus, eles têm uma propriedade importante. Eles estão na mesma posição do círculo trigonométrico, não é verdade?
Então, como eles estão na mesma posição, como o menos 450 e o menos 90 representam a mesma posição do círculo trigonométrico, eu vou chamar esses ângulos de ângulos côngruos. Nossa, professor, o quê? Ó, esses caras aqui, esses caras são ângulos côngruos. Moçada, ângulos côngruos, ângulos congruentes, ângulos iguais, são ângulos côngruos. Só isso. Lembra lá dos congruentes, lá na geometria plana? Mesma coisa aqui. Esses são ângulos congruentes, côngruos. Tá bom? Então, 450 e o menos 90 são ângulos côngruos porque eles estão na mesma posição do círculo trigonométrico. Tá legal? Então, o que é importante na aula de hoje? Duas coisas. Saber que a origem dos meus ângulos, pessoal, é sempre essa linha. Se eu vou para cima, ângulo positivo. Se eu vou para baixo, ângulo negativo. Tá bom? Tô indo para baixo, ângulo negativo. Tô indo para cima, ângulo positivo. Para que serve o negativo quando eu vou andando para baixo? Apenas para indicar que eu estou no sentido contrário, só isso. Tá legal? Tranquilo até aqui? Maravilha. Queridos, eu vou dar uma apagadinha aqui porque eu quero te mostrar agora em radianos, que isso é o que nos interessa muito. Em graus é muito fácil entender, agora vamos tentar entender em radianos, tá bom? Vamos lá, vamos apagar isso aqui para a gente poder explicar melhor, pessoal. Vamos lá então, pessoal, vamos continuar aqui. Olha, eu vou ver agora as posições principais em radianos, tá bom? E nós vamos tentar encontrar a primeira determinação positiva, mas em radianos, e de uma forma simples, porque na próxima aula é que eu vou entrar com todas as posições que eu quero que você saiba do círculo trigonométrico, tá bom? Então veja, olha, eu falei que aqui era 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 e aí acaba com 360 graus, não é isso? Moçadinha, se aqui é 0 graus, esta posição aqui, ó, é o zero radiano, tá bom? Porque é o começo, é a origem, né? E aí eu falei para vocês que os 180 graus correspondia a quantos radianos, pessoal? Pi radianos, não é isso? Pi radianos, certo? Ora, e o 90 graus corresponde a quanto, queridos? Bom, se o 180 graus é pi radianos, metade vai ser pi sobre 2. Então, o 90 graus é pi sobre 2 radianos. Tudo bem? E o 270? Pô, o 270 seria π radianos, que equivale a 180, mais 90. Então, é o π mais π sobre 2. Portanto, esta posição aqui, pessoal, esta posição será o π mais π sobre 2, que é 3π sobre 2 radianos. Turma, nessa aula de hoje, eu quero que você saiba essas 4 posições. O 0π sobre 2, o π, o 3π sobre 2, e quando acabar aqui, claro, eu vou dar uma volta completa e, portanto, 2π radianos, tá? Essas são as posições que eu quero que você saiba hoje. Aí você vai falar assim para mim, Fridão, mas eu já vi no colégio que tem um monte de posições aqui no meio importantes. Sim, nós vamos ver na próxima aula. Por que essas posições, moçada, são importantes a gente ver devagar? Porque depois eu vou fazer as reduções do segundo para o primeiro quadrante, do terceiro para o primeiro, do quarto para o primeiro. E vou dar as formulinhas, entre aspas. Elas são muito importantes, tá bom? Você tem que compreender e vai ter que decorar, não tem jeito. E são essas reduções que eu já percebi que os alunos dão uma enroscada, a não ser que ele manje muito de ciclo trigonométrico. Então vamos devagarzinho. Essas são as posições que eu quero que você saiba hoje. Tudo bem? Então, moçada, quero fazer com vocês agora 2 exercicinhos e já vou começar um deles em radianos, já que a gente viu agora em radianos. Veja, vamos colocar assim, ó. Determine a primeira determinação
primeira determinação positiva de 11π sobre 2. Pronto, em radianos, tá bom? Determine, ache a primeira determinação positiva do 11π sobre 2. E moçada, veja, esse valor que eu estou colocando aqui, 11π sobre 2, é um valor estratégico. Eu já sei que ele não vai ficar complicado, mas é que eu não quero complicar nesta aula, eu vou complicar só na aula que vem, tá bom? Então veja, solução. Moçada, aqui tem várias formas de fazer isso. O que eu tenho que descobrir, na verdade, é o 11π sobre 2, qual é a localização dele no círculo trigonométrico? Onde é que ele está no círculo trigonométrico? Veja, vê se você concorda comigo. Será que eu posso falar que 11π sobre 2, moçada, posso falar que é 8π sobre 2 mais 2π sobre 2 mais π sobre 2? Será que eu posso falar isso? Veja, o denominador é o mesmo, então é só somar o numerador, não é? 8 com 2, 10 com 11. Só que 8π dividido por 2 dá 4π. E aí é muito fácil, porque se esta é a posição do 2π, moçada, se eu der mais uma volta completa, eu vou somar mais 2π. E, portanto, o 4π vai cair aqui. Você concorda comigo? Então, o 4π caiu aqui. O 4π não vai fazer muita diferença. Eu estou na mesma posição que o zero. Então, esse cara aqui é a mesma posição que o zero. 2π sobre 2 é a mesma coisa que π. Então, eu vou andar mais π. Se eu andar mais π, eu vou parar aqui, ó. Então agora eu estou aqui nesta posição, então tire esse cara. E agora eu vou somar o π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus. Eu vou somar o π sobre 2. Somando mais π sobre 2 eu estou aqui. Então, turminha, olha só. Esta aqui é a posição do 11π sobre 2. É aqui que está o 11π sobre 2. Nesta posição. E veja, de novo, eu já dei um número para que caísse numa dessas posições. Eu queria que caísse numa dessas posições. Perceberam? Porque eu sei que o radiano é mais complicado para o aluno. Vamos devagarzinho. Então, esta posição é o 11π sobre 2. Só que esta posição, na primeira volta, não corresponde ao 3π sobre 2? Ora, então, a primeira determinação positiva de 11π sobre 2 é 3π sobre 2. Então, isso aqui, vamos colocar assim aqui, ó. Logo, a primeira determinação positiva vai ser quem? 3π sobre 2. Pessoal, tá claro isso? Tá tranquilo isso? É muito simples. Eu posso quebrar desta forma. Eu posso ver quantas vezes o 2π está aqui dentro. Essa seria uma segunda forma. Quer ver? Você já viu isso aqui, não viu? Eu vou apagar esse carinha aqui para te mostrar de outro jeito. Ó, presta muita atenção, tá bom? Moçada, vou apagar essa maneira aqui que eu fiz para fazer de outra forma. 11π sobre 2. Moçada, o importante é eu descobrir quantas vezes o 2π está aí dentro, tá? Porque se o 2π é aqui, ó, eu dei uma volta, cheguei no 2π, dei outra volta, 4π, dei outra volta, 6π, dei outra volta. Tá percebendo? Então é sempre de 2 em 2π. Então a brincadeira é, quantas vezes será que o 2π cabe aqui? 11π sobre 2 é a mesma coisa que 5,5π. Né? Então eu poderia pegar o 5,5π e dividir por 2π. Mas aqui eu nem vou dividir, né? Porque já está muito simples. Olha só. O 5,5π não é 2π mais 2π mais 1,5π. Percebeu? O 2π mais 2π vai me fazer cair nesta posição de novo, ó. 2π mais 2π. Só que 1,5π é 1π mais meio π. Então é 1π, que eu vou parar aqui, mais meio π, que eu vou parar aqui. Perceberam? Tem uma terceira maneira de fazer isso. É tudo usando raciocínio. Não tem nada de... Ó, vou fazer de outra maneira.
Presta atenção. Aqui a gente pode apagar rápido, que é vídeo, você pode voltar o vídeo e assistir de novo numa boa. Eu poderia falar o seguinte, 11π sobre 2. Moçada, quem é o π? O π não é 180 graus? Nós não vimos já que o π era 180 graus? Então eu vou fazer o seguinte, isso aqui é 11 vezes 180 dividido por 2, ou seja, eu estou transformando em graus. Perceberam? 180 dividido por 2 vai dar 90. 90 vezes 11 dá 990 graus. Então, saber onde é que está o 11π sobre 2, a primeira determinação positiva, é a mesma coisa que saber a primeira determinação positiva do 990 graus. E como é que eu vou fazer do 990 graus? E agora já engato em graus. Eu vou fazer o seguinte, 990 dividido por 360. Por quê? Porque eu quero saber quantas vezes o 360 cabe no 990, para saber quantas voltas completas eu dei. Perceberam? Então vem cá, vamos fazer essa conta aqui comigo. 990 dividido por 360. Turma, quanto é que vai dar aqui, hein? 3 não dá, né? 3 não dá, vou colocar 2. 2 vezes 0, 0 para 0, nada. 2 vezes 6, 12. Para 19, 7, é isso? 2 vezes 3, 6, com 7, para 9, 2. Ou seja, eu dei 2 voltas completas e ainda falta 270 graus. Então eu estou nessa posição, eu vou dar 2 voltas, ó, 2 voltas completas, vou aparecer aqui, mas eu vou ter que andar mais 270 graus, ó, 9, 18, 27, vou parar aqui de novo. Deu para entender então, moçada? Deu para entender esse raciocínio? Bacana, né? Queridos, vamos fazer o seguinte, sobre esse assunto aqui, eu vou deixar um link embaixo desse vídeo, e esse link, se você clicar nesse link, você vai cair numa listinha de exercícios, tá bom? Simples assim. Eu vou fazer uma listinha com, sei lá, umas 6 transformaçõezinhas. Eu vou pedir para você calcular a primeira determinação positiva, a primeira determinação negativa, uns 6 exercícios para vocês. Então, dá uma olhada aqui nos comentários aí embaixo, vai ter um link, tá bom? Eu vou colocar assim, ó, link da lista, tá legal? Então você clica, você vai receber uma listinha de exercício, tá bom? Simples assim. E essa listinha vocês fazem. Vamos combinar o seguinte? Eu vou colocar a resposta já nessa listinha. Tá legal? Eu não vou colocar a resolução, porque eu quero que vocês tentem fazer. Mas eu vou colocar a resposta para vocês poderem ver se está certo, se está errado. Tá combinado? Então tá combinado. Queridos, não deixa de fazer essa listinha que eu vou deixar aqui embaixo. Essa listinha é importante, é ela que vai fazer você treinar um pouco, tá bom? Então, vamos parar por aqui. Próxima aula eu vou ver todos os ângulos importantes em todos os quadrantes. Moçada, a próxima aula é fundamental, é importantíssima. Não falte nessa aula. Tá legal? Queridos, beijocas. Tchau.